Wilquinho, mas quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar algo assim? Mas enfim, você lembra do caso do Wilker Leão, professor de História da África, aquela discussão toda que envolve direito de imagem, direito autoral, fiscalização do usuário do serviço público, agente público no exercício da função pública, sendo acusado de ato ilícito pela prática da doutrinação político-partidária em sala de aula. Enfim, esse caso você já conhece. E saiu uma decisão importante em um dos processos que envolvem esses dois agentes, tanto o Wilker Leão quanto o professor de História da África, e eu quero ler junto com vocês a decisão nesse processo agora. Então esse vídeo vai ser bem curto e você vai entender como que está acontecendo esse caso. Eu me propus a acompanhar todos esses casos e mostrar para vocês a repercussão deles aqui no canal, porque como eu já disse desde o início, todos vocês têm o direito de saber como que o Poder Judiciário vai encarar essa situação toda. Então basicamente a tese do Wilker Leão é o seguinte: ele é um usuário de serviço público, ele é um cidadão e ele está fazendo o registro de um ato praticado por um servidor público que, segundo ele, pode ser considerado como um ato ilícito, em razão do desvio de finalidade pela prática de doutrinação político-partidária dentro da sala de aula. Basicamente essa é a tese do Wilker, e isso o permite fazer as gravações. Eu já até fiz vídeo aqui no canal mostrando pra vocês que ele pode sim fazer a gravação, já te expliquei tudo relacionado a isso. Vou deixar o vídeo aqui no izinho pra você assistir. Então sim, o Wilker pode fazer as gravações, mas foi a publicação dessas gravações que gerou toda essa celeuma. E eu também já discuti com vocês a respeito dessa publicação, e a tese do Wilker é muito simples. Ele publica esses vídeos justamente para atrair maior interesse público para essa causa, que é justamente a doutrinação político-partidária de viés esquerdista dentro das salas de aula, principalmente nas faculdades públicas, nos cursos de humanas. Beleza, a tese do professor é bem diferente e contrária a essa visão do Wilker, porque o professor ele tem ali a garantia do direito de imagem, de não ser difamado publicamente por qualquer meio. Enfim, o professor tem a sua proteção à imagem, e eu já até discuti com vocês a respeito dos direitos da personalidade do servidor público no exercício da sua função pública também em um vídeo aqui do canal. Mas enfim, eu quero comentar sobre essa decisão nesse processo criminal, porque você lembra que o professor fez um boletim de ocorrência contra o Wilker? O Wilker até leu esse boletim de ocorrência em um dos seus vídeos, e eu reagi a esse vídeo aqui com vocês no canal também. Então, agora os advogados do professor elaboraram uma peça acusatória contra o Wilker Leão, uma queixa-crime, informando o judiciário que o professor foi vítima de crimes contra a honra. Então o professor acionou o judiciário, informando que ele foi vítima de crimes contra a honra, e agora o processo está tramitando lá na Justiça Criminal. Tá? O processo ele foi protocolado no Juizado Especial Criminal, mas teve uma decisão ali no meio do caminho que fez essa competência ser alterada, e é essa decisão que eu vou ler junto com vocês, tá certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva aqui no canal, tá? Todas as semanas eu trago conteúdo jurídico aqui pra você, pra te orientar, pra te ajudar a entender o direito e pra tentar esclarecer pra você algumas questões ainda obscuras dentro do universo jurídico, tá certo? Não se esqueça de deixar o seu like e também assinar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Beleza, aqui está a decisão. Ela foi publicada no dia 10 de março, hoje são 13, então bem atual, tá? Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, né, lá de Brasília. E essa decisão veio do 2º Juizado Especial Criminal de Brasília, tá certo? Aqui o número do processo é esse, e a classe judicial é crimes de calúnia, injúria e difamação de competência do juiz singular. O querelante aqui é o professor e o querelado é o Wilker. No caso, a vítima do crime contra a honra é o professor, que está acusando o Wilker Leão de ter cometido crime contra a sua honra. Beleza? Nós temos aqui então a decisão. Olha só. Trata-se de queixa-crime apresentado pelo professor contra o Wilker Leão, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo 139 e 140, cumulado com o artigo 141, inciso 2 e 3 e artigo 141, parágrafo 2º, todos do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha do que se trata? Então vamos lá, rapidamente aqui abrir o Código Penal. Artigo 139 é o crime de difamação, tá certo? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Crime de difamação, que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Maravilha? Temos também o artigo 140, que trata da injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa também. Então aqui o professor acusa o Wilker Leão de ter praticado o crime de difamação e também o crime de injúria. Beleza? Basicamente é isso. Continuando aqui na nossa decisão, olha só o que o juiz decidiu. A Lei 9.099 de 95 disciplina que os juizados especiais criminais são competentes para o conhecimento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, caracterizadas como aquelas que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa, né? Conforme nós vimos lá no Código Penal. Maravilha. Isso está disposto no artigo 60 e 61 da Lei 9.099 de 95. Ótimo. Sendo assim, considerando a soma das penas máximas abstratamente combinadas, verifica-se que a
conduta imputada ao Wilker Leão na presente queixa-crime não é de menor potencial ofensivo, uma vez que ultrapassa o patamar de 2 anos. Então, o juizado não é competente para processar e julgar esse caso. O corpo jurídico do professor, então, sequer fez o cálculo das penas máximas abstratamente combinadas para esse caso, né? Então, acabou que eles fizeram um protocolo aqui no juizado especial, mas as penas máximas abstratamente combinadas ultrapassam 2 anos, né? Então, não é competência do juizado. Nesse caso, o que o juiz decide? Assim, falece a esse juizado especial criminal competência para o conhecimento, processamento e julgamento do feito. Então, o juiz ele disse o seguinte: eu não sou competente para processar e julgar esse caso. Esse caso tem que ser julgado na vara criminal e não aqui no juizado, porque os crimes supostamente praticados pelo Wilker Leão, diante da tese do corpo jurídico do professor, as suas penas máximas ultrapassam o período de 2 anos. Então, não é competência do juizado. Beleza? A decisão foi no seguinte sentido: ante ao exposto, declínio da competência em favor de uma das varas criminais de Brasília, via distribuição nos termos do artigo 61 da Lei 9.099, alterado pelo artigo 1º da Lei número 11.313 de 2006. Então, o juiz, ele simplesmente fez o quê? Ele mandou o processo para a vara criminal. Ou seja, se o Wilker Leão for condenado por tudo aquilo que está sendo requerido na queixa-crime, na peça acusatória preparada pelo corpo jurídico do professor, a pena máxima combinada ali, abstratamente, obviamente, é superior a 2 anos. Beleza? Basicamente isso. Então, para vocês que estavam aguardando uma posição a respeito do andamento processual desse caso Wilker Leão e do professor de História da África, tá aí. O processo foi protocolado no juizado e o juizado declinou da sua competência, remetendo os autos para a vara criminal. Então, é a vara criminal que vai apreciar o mérito desse processo, tá certo? Eu vou acompanhar esse processo até o fim. Essa decisão aqui, ela é meramente técnica para você que gosta de direito processual. Não tem nada decidido ainda. Houve apenas a declinação de uma competência em razão dessa combinação abstrata da pena máxima, de todos aqueles fatos que foram, de acordo com a tese do professor, observadas como criminosas e praticadas pelo Wilker Leão. Então, calma lá que o processo ainda vai ser decidido. O mérito desse caso ainda vai ser julgado e eu vou trazer aqui no canal para você entender como que o Poder Judiciário enxerga essa situação que envolve o Wilker Leão e o professor de História da África. Beleza? Então, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui e continue acompanhando o canal, porque nós vamos acompanhar esses processos até o fim. Tanto o mandado de segurança movido pelo Wilker Leão, quanto esses processos criminais, que muito provavelmente surgirão além desse que o professor já moveu contra o Wilker Leão. Eu quero trazer todos aqui no canal para comentar com vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários e nós vamos discutir abundantemente a respeito desse assunto. Eu só lembro a vocês uma coisa: o campo dos comentários é livre, tá? Você pode usar totalmente a sua liberdade de expressão para se expressar por meio dos comentários, mas você precisa tomar cuidado. Se você usar o campo dos comentários para ofender a honra de alguém, esse alguém pode se sentir ofendido e pode buscar as medidas legais para te responsabilizar em razão dessa sua conduta. Então, usa a sua liberdade com consciência para você não se prejudicar, beleza? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Eu te espero na próxima decisão importante desses processos para você conseguir acompanhar o caso do início ao fim. Um abraço e até lá.